Eu fico com a saideira, você fica com todo o resto. Eu vou tomar minha metade agora. Joana! Acho que esqueceram sua cachaça. No Penélope. É uma caça ao tesouro. Parabéns pelo filme, eu achei muito legal. Eu assisti ele hoje pela manhã, muito legal. E o que eu gostei bastante da produção é essa mistura que a gente tem entre comédia e drama. Porque ele não é um filme que chega a ser aquela clássica comédia, tem um toquezinho de comédia pastelão, mas eu gostei muito dessa dinâmica que vocês criaram com o drama, essa questão de superar o luto, de entender também o passado da sua família, aprender a lidar com esses traumas do passado. Fora também que esse é um filme que ele mistura vários gêneros, ele ainda tem uma pegada de road trip, né, gente? Uhum. A gente, Rafa, eu e a Tati, a gente não assistiu o filme ainda. Então, quer dizer que eu tô mais à frente de Não dá vocês, gente? spoiler, não dá spoiler. Não dá spoiler. Não vou dar. Mas eu acho que ele tem essa natureza mais emocional, assim, né? E eu acredito, pelas coisas que a gente gravou, eu acho que ele tem momentos engraçados, mas ele não é um filme assim, tipo, comedião, só piada, né? Então ele tem esse lugar, assim, muito calcado na relação e no quanto você vai gostando dos personagens, né? E aí a comédia vai nascendo a partir disso, né? As situações, né? Ali, né? Que elas vão vivendo. E fala pra mim da dinâmica de vocês também. Eu quero saber da dinâmica em tela. Desculpa te interromper, querida. Imagina. Da pergunta. Mas eu acho que, falando um pouco sobre isso, assim, pra gente, quanto atrizes, maravilhoso. Eu amo, eu acho que eu me encontrei, assim, se falar, o que você gostaria de fazer? É esse tipo de filme, de dramédia, porque pra gente, quanto atriz, é maravilhoso, porque a gente passeia por tudo, sabe? Nós fazemos comédia, então tem um momento comédia, mas também a gente pode mostrar um drama ali, né? O que essas personagens estão vivendo. Então é muito rico, é um filme muito rico, e que realmente você assistindo ali, você consegue ver tudo isso na gente, né, quanto atrizes, assim. E a nossa relação foi a melhor possível, assim. Eu digo que eu realmente saí outra pessoa de lá e sempre me perguntam, mas e estar lá com a Luciana foi incrível. A gente tinha feito uma novela juntas já, mas a gente não era do mesmo núcleo, então a gente teve, assim, pouquinhas cenas. Lá foi uma imersão nesse mundo para mim, Luciana Paz, assim, sabe? Então a gente teve tempo de preparação, que é uma coisa que às vezes não tem muito em filme de comédia. Isso também foi uma coisa que os diretores prezaram, assim, por vamos ter. Então chegamos em Minas, desde São Paulo, mas chegamos em Minas e antes de filmar nós tivemos dias fazendo preparação, se conectando, falando sobre essas personagens, como ia ser. E tá com a Luciana, para mim, é maravilhoso. Eu aprendi muito, eu saí uma atriz melhor, assim, porque eu sou muito fã dessa mulher. Maravilhosa. Olha, a Tati também, eu acho que a Tati tem um selo que é assim, tem alguém que não gosta de você, Tati? Tem alguém? Tem. Tem? Depois Porque eu acho, depois você me fala, mas eu acho bem difícil. A Tati é meio impossível não gostar dela. Mesmo se você se esforçar, você não consegue. E eu acho que isso vaza pra Jo. Eu acho que isso vaza pra personagem dela, que tem uma coisa, tem uma é aquela pessoa que vai, aquela pessoa que aceita a vida, que vai dizendo sim. Deu problema aqui, vamos, deu problema aqui. Ela não tem muito essa. Tem lá as mágoas dela em relação à irmã, mas eu acho muito bonita a personagem que a Tati faz. Eu acho que ela empresta muito da personalidade dela para essa personagem, assim, que eu acho que essa joia de ser essa personagem que aceita a vida, assim, sabe? E vai desbravando, assim, de um jeito. Eu acho que as duas, elas têm um pouco a dinâmica do palhaço, né? Do Branco e do Augusto. Que o Branco geralmente é o palhaço mais bravo, que erra e bota a culpa no Augusto. E o palhaço Augusto erra e nem sabe que errou, né? Uhum. Então, ela tem um pouquinho essa dinâmica, assim, né? Porque a Penélope, a personagem que eu faço, já é mais chata pra caralho. E uma coisa que eu achei bem legal é o contraste que ambas as personagens formam em tela. Porque como você estava falando também, Luciana, a Jo, ela é essa mulher mais para cima, mais lúdica, existe um ar pueril nela também. Ela, mesmo depois dela ter perdido os pais, ela tem uma visão um pouco mais romântica da vida, que é totalmente o oposto da Penélope, que já é totalmente mais sarcástica. Ela tem uma visão assim completamente mais cética da vida também. Fala como que vocês construíram essa dinâmica em tela. Vocês disseram aí que tiveram bastante tempo de preparação. Eu gostei muito do fato também de ser um filme que explora um pouco dessa culturalidade mineira. Não é comum a gente ver isso no cinema brasileiro também, né? Sim, eu acho assim que na construção do personagem tem sempre o que está escrito
e o que a alquimia daqueles dois corpos únicos, né, o meu e o da Tati, por exemplo, tem para contribuir para aquilo que está escrito. Então, é engraçado, eu não sei se a Tati tem essa sensação, mas como a gente ficou muito imersa, eu acho até que tem um filtro meu que olha para a Tati com um pouco do olhar que a Penélope tem da Jo. Porque a gente também vai. Eu faço um pouco isso, né? Eu fico prestando atenção no que. Nem sei se a Tati sabe, mas ela tá ali jantando, tá? A gente tá vivendo um momento fora filme, de ficar prestando atenção o que é Jo nela e o que é Penélope em mim, mesmo em momentos que a gente não tá. Tá vendo? É isso que eu falo, entendeu? É isso que ela traz, sabe? Quando ela. Eu não sabia disso, mas isso é incrível. Ela faz e isso passa para a tela, sabe? Isso tá ali quando a gente começou a fazer a preparação. E eu lembro muito de uma específica que foi em Tabira, que ele propôs um improviso. E a Luciana é maravilhosa do improviso, né? A rainha. E aí ela começou a propor, e aí eu achei que já fosse acabar, e não, de repente ela me pegou pelo braço, desceu as escadas comigo e me levou para a rua. E aí você não lembra disso, tá com uma cara de que você não lembra. E você me levou para a rua. E era uma proposta de vamos trazer um pouco essas meninas antes da Penélope ir embora. Vamos trazer isso. Você, uma novinha, ela mais adolescente ali, vamos lá. E aí a gente estava improvisando nesse lugar para descobrir coisas e ela me puxou para a rua. E a gente andou por Itabira. E o diretor meio atrás não querendo atrapalhar aquele momento. E a gente rodou, a gente entrou numa loja. Ela falou: escolhe um doce aí. Eu sei que... E eu, tá bom, vou entrar. E a gente foi improvisando e entramos na loja, a mulher não entendeu nada. Depois voltamos andando na rua, subimos e terminamos o improviso de novo na sala. E eu achei aquilo. Eu contei aquilo para os meus amigos. Eu falei: gente, aquilo quando eu voltei do filme e voltei para a realidade Rio de Janeiro, aquilo me pegou demais, assim. E como foi importante, porque toda hora o diretor vinha lá na frente, no meio do processo de filmagem, falava: lembra quando você falou aquela coisa do radinho que quebrou e que ela, não sei o quê? Eu acho que é esse o sentimento. E tudo que foi colocado no improviso, sabe? Então, foi muito importante fazer isso. E fazer isso com a Luciana foi mágico para mim. Eu lembro muito. Cada detalhe. Oi, pessoal, tudo bem? Boa Tudo tarde, tudo bom, bom? Rafa? Olha, gente, ó, parabéns pelo filme, muito legal, e eu adorei a combinação que vocês fizeram entre o drama e a comédia. Não é sempre que a gente tem dramédias sendo lançadas aqui no Brasil, e eu achei que a proposta do filme é muito boa, principalmente por falar sobre traumas e também por trazer aquela pegada de road trip, de filme de viagem, de pé na estrada. Queria que vocês comentassem sobre essa ideia que vocês tiveram e por que que o tema principal é cachaça. Legal. Legal. Obrigado pela recepção, pelos Obrigadão. elogios. Esse filme ele surgiu já tem bastante tempo, assim, talvez uns 12 anos, assim, quando a gente era bem novo, assim, e a gente gostava de viajar e gostava de tomar cachaça. Então, aí a gente um pouco se encantou também ali pela região, falou: "Pô, vamos fazer um filme sobre cachaça aqui na Estrada Real." E a gente foi fazer uma viagem. A gente já conhecia um pouco a região, eu tenho família mineira também, mas a gente foi fazer uma viagem, assim, para, enfim, pesquisa, né? Também. E aí a gente começou a conversando ali com as pessoas e tal, ver que esse tema da família é muito presente, assim, né? E os causos que o povo conta também, né? O mineiro, especialmente, gosta muito e sabe contar muito bem. Então, um pouco essas anedotas e essas lendas que ficam ali nos lugares e tal. A gente falou: pô, um pouco o filme é sobre isso. Então, é sobre a cachaça, é sobre a viagem, mas é sobre família também, né? E aí foi aí que o filme começou a nascer. Eu acho que a cachaça traz muito essa coisa da tradição e a região, né, de história. E eu acho que, assim, o nosso jeito de adaptar isso numa história e numa narrativa foi um pouco essa brincadeira de trazer um pouco visões diferentes sobre a história, sobre a tradição, né, para criar esse conflito aí entre duas irmãs que têm visões muito diferentes dessa sua própria ancestralidade, assim. E aí eu acho que, como você falou, essas visões elas podem ir da comédia para o drama, mas eu acho que foi muito importante para a gente trazer um filme que fosse muito investido nessas emoções das personagens, sabe? Eu acho que tanto para a comédia quanto para o drama, assim. E eu acho que o que a gente tentou fazer um pouco foi não ter medo de investigar, de explorar e deixar esses personagens nascerem, se expressarem e trazerem na máxima, sei lá, até de uma forma meio ingênua, mas de uma forma meio uma forma bem sincera mesmo. Eu acho que também tem a ver um pouco até com a bebedeira, né? Com o êxtase da bebedeira, as emoções à flor da pele, essa sinceridade, essa quase que ingenuidade, assim. Então eu acho que foi um pouco essa ideia do projeto.
Legal. E nisso que você estava falando, Júlio, de dar liberdade para as atrizes, quando eu estava entrevistando as meninas, elas até comentaram sobre isso, que teve um momento que vocês até deram essa liberdade do improviso, e a Luciana ela não pode ouvir a palavra improviso que ela ama, né? Então, assim, ela se joga. Como é Ela que foi gosta poder mesmo. trabalhar com duas atrizes que têm propostas muito diferentes, já transitaram tanto para a comédia quanto para o drama, e que também têm essas habilidades muito boas de improviso? Como é que foi fazer a construção dessas personagens e dessa história com elas duas? Eu acho que as meninas elas são um presente pra gente e, ao mesmo tempo, são uma escolha que a gente fez, assim, muito em cima das personagens que a gente queria construir, sabe? Porque é isso, a Tati tem essa coisa mais doce, mais, tudo, né? Você não tem como não gostar dela ali, e a Luciana tem uma coisa mais cerebral, e aí a gente queria um pouco as personagens serem isso, então o perfil delas era muito acertado. E aí elas entenderam tudo, né? Muito rápido, assim, e já vieram cheias de ideias, assim. A gente teve um processo de ensaio muito bacana, que aconteceu lá em Tiradentes, então já estava ali no lugar, já estava um pouco respirando aquele ar, vivendo ali e tal, e, e elas super dedicadas mesmo, assim, para encontrar essas personagens, né? É, e aí depois, essa história do improviso, a gente tinha um set com bastante liberdade mesmo, assim, na verdade, era isso, vamos fazer, a cena tá ali, tá desenhada mais ou menos de um jeito, mas na hora que a gente chegava para marcar a cena, para ensaiar, para rodar, elas traziam ideia sempre, né? E a gente sempre também aberto a receber. Não só elas, viu? A equipe toda, assim, esse negócio de fazer o filme viajando é divertido porque é tipo circo, assim, todo mundo brinca junto, sabe? Então, a equipe toda trazia ideias, assim, olha, a equipe de arte, encontrei não sei o quê, esse objeto aqui numa vendinha, vamos botar no filme, nossa, vamos, sabe? Então, são coisas que vão agregando, né? Você falou do road movie, né, Rafa? Eu acho que é muito isso, assim, o road movie ele deixa a gente muito aberto, porque você está realmente filmando com menos controle, em lugares que você chegou às vezes no dia ou muito pouco tempo antes, às vezes literalmente na beira da estrada. Então, e eu acho que isso transpassou para o filme inteiro, e aí foi excelente ter das atrizes que são, né, que toparam, que entraram nesse tipo de set mesmo, nesse tipo de brincadeira, e que souberam também aproveitar isso, que nem a gente, para construir um pouco esse filme aí. Que legal. E para vocês, durante o processo de produção do filme, que vocês passaram por várias cidades também, que vocês conheceram essas comunidades, principalmente o interiorzão de Minas Gerais, né? Que não é uma região que a gente está muito acostumado a ver no cinema. Isso eu achei muito legal, ver Minas ali estampado nos cinemas. E como o próprio Pedro comentou, é um filme que também fala sobre família. Houveram algumas inspirações das histórias de vocês que vocês decidiram trazer aqui para essa história? Seja alguma anedota do passado, ou às vezes até uma circunstância, seja alguma memória, alguma lembrança boa ou ruim que agregaram ali no roteiro de vocês? Acho que o que dá para falar em primeiro lugar, né, a gente tem que sempre ir com muita reverência. Não dá para falar que a gente conhece Minas, né? Eu sou paulista, nasci em São Paulo, capital, não continuo sem conhecer, conheço um pouco, pude conhecer um pouquinho, mas obviamente. E a gente vai com muita reverência, porque Minas é um dos berços do cinema brasileiro, né? Assim, nós estamos falando, sei lá, Cataguases, Humberto Mauro, quer dizer, todo esse visual, né, do interior de Minas é o visual onde a gente viu, sei lá, os primeiros filmes que a gente estudou, né, do começo da história do cinema brasileiro. Então, por mais que hoje não esteja tão presente, para a gente é muito caro. E a gente sabe que a gente tem que respeitar demais assim, a tradição do Estado, a tradição do cinema e saber que nós somos turistas lá, né? Nós não vamos ter a visão de quem de fato vive lá. E eu acho que a questão da família, sobre experiências, eu acho que a gente sempre tem um pouco. Tá sempre revendo, né, assim, o passado, tá sempre revendo um pouco alguns dogmas familiares, alguns personagens que a gente tem na família, às vezes até literalmente com a relação com o álcool, né, ou com a relação com a brincadeira, com a relação com a e até começando a olhar, especialmente nessas famílias muito patriarcais, né, que você sempre tem uma figura masculina aí, como ela se relaciona e o que ela deixa de legado cultural dentro da família, assim. Então, eu acho que, pelo menos para mim, foi interessante um pouco poder rever com outros olhos, mas, ao mesmo tempo, poder redescobrir algumas coisas boas, algumas coisas ruins e tentar colocar isso num lugar ali de conciliação com a própria memória, assim. Tem o avô delas ali, para mim, ele é pelo menos uns 30% meu avô. Acho que também tem um pouco do avô do Júlio e tem bastante do Rico Pereira. Mas meu avô era esse cara, assim. Então, e na verdade é um tipo quase um arquétipo de avô que muita gente teve, né? E tem outras coisas, assim, por exemplo, também aquela história sinistra que o dono do bar, o Jackson,
conta para elas e tal. A gente ouvia um caos muito parecido ali quando a gente estava viajando. Então, essas coisas a gente foi incorporando, sabe? É o que o Júlio falou, Minas é isso, é o mundo, né? Também uma diversidade incrível. Agora, tem muita coisa que é isso, eu tenho família mineira, toda a família da minha mãe é de lá, assim. Então, tá ali, essas histórias vêm voltando, assim, sabe? E às vezes você vai vendo as histórias que você ouviu na sua família um pouquinho diferentes da família dos outros, assim, sabe? Ah, com esse cara também aconteceu, não foi exatamente a mesma coisa, mas é mais ou menos a mesma história. Então, é interessante mesmo poder ir revisitando isso, né? E eu acho que tem da gente e tem de todo mundo, tem das meninas também, né? Porque, no fim das contas, são experiências comuns, assim, que todo mundo um pouco passou, né? Então, cada um vai trazendo o seu e vai virando essa grande coxa de retalhos, de experiências que a gente pode se identificar, assim, né? Acho que eu atropelei um ET. E aí, tá pronta?